Gustavo deveria estar na escola, mas está apegado demais aos brinquedos e aos desenhos para deixar o conforto do lar. É chegar na sala de aula e ele desaba a chorar, bem diferente da irmã. Você prefere ir para a escola ou ficar em casa? Ir para a escola. O Gustavo tem só 2 aninhos, mas já é a segunda vez que os pais matriculam o pequeno e no segundo dia de aula mudam de ideia completamente, desistem de deixá-lo na escola. E isso aconteceu já no ano passado. Qual é a reação dele quando vocês deixam o Gustavo na escola? Pois é, deixa ele, começa a chorar copiosamente, não para, e daí a gente fica com dó, né? Porque normalmente o tempo de adaptação é de 1 hora, então 1 hora depois a gente volta a buscá-lo, ele ainda está chorando. O ano passado foi assim, desistimos. Vocês não quiseram experimentar deixar mais alguns dias ele para ver se ele não se acostumava? É o que a gente vai tentar dessa vez no meio período, né? Assim, eu tenho consciência de que ele vai acabar acostumando 1 hora ou outra, mas o problema é, acho que a gente é acostumado a saber que o filho nesse período tá chorando, tá sentindo a nossa falta, não sei, se sentindo abandonado, alguma coisa assim, né? Ângela é corretora de imóveis e esse ano tinha como meta voltar a trabalhar. Mas parece que se o Gustavinho insistir em chorar, não vai ter acordo não. Eu sei que qualquer criança se adapta, por mais difícil que seja, mas se é o melhor, porque às vezes a gente coloca na escola não só pela necessidade do trabalho, mas pelas crianças ter tempo muito ocioso em casa. Mas eu acabei conversando com meu marido e a gente, será que o tempo ocioso é tão ruim assim para a criança, mas estando com a mãe, estando em casa? Então a dúvida é: mantenho mais um pouco comigo ou, sabe, não, é melhor colocar ele integral mesmo ou eu voltar a trabalhar? Então fica a dúvida do que é melhor para o meu filho, né? When I met you, I didn't know what to do. I was tired, I was hungry, I tried. Difícil, né? A partir de agora, o seu filho vai passar algumas horas por dia longe de você, na companhia de adultos e crianças que até ontem ele não conhecia. É importante explicar a ele exatamente o que está acontecendo. Mas qual é a forma correta para isso? Esse é o assunto do nosso quadro Filhos desta quinta-feira. Sempre é um prazer muito grande receber a psicóloga clínica, a doutora Marília Fedil, que traz esclarecimentos importantíssimos para nós. Obrigada, doutora. Prazer é sempre meu de estar aqui com você. Obrigada. Vamos falar então essa questão, esse case que a gente assistiu ali na matéria, muitas dúvidas a mamãe tem. Qual que seria então a melhor idade para nós colocarmos a criança na escola? Na verdade, dentro da possibilidade da família, se é possível a mãe ficar em casa com o filho, a partir dos 2 anos e meio, 3 anos, você pode começar gradativamente levar ele a participar desse mundo escolar. Então, a partir dos 2,5, 3 anos seria o ideal? Seria o ideal pela questão da maturidade emocional da criança, a questão imunológica dela, que o sistema imunológico dela já vai estar mais forte. E aí pode ir fazendo gradativo, porque não dá para você imaginar que a criança vai se adaptar. Está em casa, no mundo dela tranquilo e de repente já vai integral para a escola. Ah, tá, entendi. Tem que ser 1 hora, 2 horas? Isso. Como é que é essa fase? Normalmente as escolinhas, elas já preparam esse período de adaptação para a família. Então fica 1h30, 1 hora às vezes, aí com os pais presentes ali, a outro dia fica 1 hora, o pai fica para fora da sala, e aos poucos vai fazendo essa adaptação. Isso independente da idade? Isso independente, principalmente educação infantil, né? Principalmente criança 3, 4, 5 anos, 2 anos, você tem que ir fazendo essa adaptação. E quando a criança é muito novinha, os pais não têm como esperar ter 3 anos para colocar na aulinha, na escolinha, a adaptação tem que ter um pouco mais de cuidado. O que os pais mais erram, né, nessa fase? Aí a gente começa a pensar o seguinte: como é que uma criança vai se adaptar na escolinha, num ambiente estranho, se ela está acostumada muitas vezes até a dormir no quarto dos pais, às vezes até na cama dos pais. Então essa preparação desse afastamento do pai e da mãe começa desde dessa educação dos próprios pais, entender que a criança
precisa aprender a estar um pouco sozinha. Então, gradativamente colocando no quartinho dela antes de 1 ano, né? Se a criança não tem nenhum problema de saúde, ela pode com 1 mês e pouquinho já ir aos poucos ir pro quartinho dela. Tá. Claro, um quarto próximo, que tem um acesso fácil. Tá. E aí os pais vão se adaptando a ficar longe dos filhos e os filhos se adaptando a ficar longe dos pais. Entendendo que vai e volta. Porque o desespero de uma criança, por exemplo, de 1 ano e meio, é que ela não tem noção de tempo. Por mais que se diga o papai e a mamãe já volta, ela fica desesperada. Entendi. Então, às vezes, a gente tem que começar a treinar com a criança. Ah, a criança, o pai fugiu de casa para ir trabalhar para a criança não chorar. Não, o papai tem que trabalhar. Então, a mamãe e o papai vão lá e mostram no relógio quanto o relógio vai ter que andar para o papai voltar. Aí vai treinando com as pessoas da família. Tá? Vai treinando, por exemplo, deixar um pouquinho na casa da avó, na casa do tio, para a criança ir aprendendo a ficar um pouco distante dos pais. Entendi. Isso já é uma forma de preparar para a escola. E quando a criança, os pais até estão tentando fazer isso, mas chega na hora de ir para a escola, ela começa a chorar, 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 não para, a mamãe e papai ficam desesperados e trazem de volta a criança. No outro dia tentam pela 2ª vez e também sem sucesso. Então desistem. Bom, vamos deixar para ano que vem ou para o período... Como a mãe do vídeo. Como a mãe do vídeo. Isso. É o melhor o que fazer? Seria o melhor? Depende da idade. No caso, uma criança de 2 anos ali, digamos assim, não é saudável forçar. Tá. Você pode se tornar traumatizante para a criança. Tá. Então, se o casal está avaliando que é possível esperar mais um pouco, ali no caso a gente diria assim, na metade do ano a mãe pode fazer uma experiência novamente, né? E aí entendendo que vai chegar uma data que não vai dar mais para ter experiência, né? A partir dos 4 anos a criança tem que estar na escolinha pela estimulação, 3 anos e pouco, porque ela precisa dessa estimulação da escola também. Sim. Mas aí vai falando para a criança da escolinha, vai levando a criança para conhecer outra escola, vai conversando. Eu tive alguns casos que os pais antes de colocar levavam para conhecer. Aí a escola tinha uma abertura, passava 1 hora, ia numa brincadeira com as outras crianças. Aos pouquinhos ia entendendo que aquele ambiente da escola, que normalmente é muito grande, estranho, não é assustador. Então tem o papel da mãe, do pai, da família e também tem o papel da escola. Da escola. Normalmente as escolas de educação infantil têm uma preocupação bastante grande com essa adaptação. E as escolas que não têm normalmente perdem muitos alunos, porque os pais também ficam muito sensibilizados com essa situação, né? Então, se a escola é bem acolhedora, bem compreensiva, ela vai passando segurança para os pais e os pais, se sentindo seguros, passam segurança para os filhos. E tem casos que realmente a criança não tem jeito, ela não quer ir para a escola. Será que isso é tradução de alguma coisa que está acontecendo com ela? Nas experiências que eu tenho de consultório, normalmente sim. Normalmente está relacionado com alguma situação de trauma, de medo de perda, alguma sensação que a criança está tendo com a escola, mas que está relacionada com trauma. Eu já tive casos de crianças, por exemplo, de 3 anos, que foram inicialmente e de repente começaram a chorar muito. Aí a gente tem uma suspeita que tem um trauma na escola, né? Ela pode ter visto algo que assustou, por exemplo, um grito da professora, que às vezes pode nem ser a dela, mas com outra criancinha, o ralhar, o chacoalhar uma criança. Então, aquilo assustou. E aí a criança não quer mais ir para a escola. E eu às vezes também penso que os pais devem ficar um pouco confusos, porque às vezes a criança pode estar falando a verdade, ou às vezes a criança está inventando uma historinha para não querer ir para a aula. Como os pais ficam nisso, doutora? É muito difícil ser pai e mãe. É difícil, porque eles não vêm com manual, né, Melissa? Pois é, seria tão mais fácil. Então, a questão é a gente observar sempre o comportamento da criança, né? Você vai observando e vendo, se a criança está tendo uma mudança de comportamento muito grande, aí você sabe que tem alguma coisa que está incomodando ela. Claro que um pouco de dengue, às vezes a criança faz, mas eu vejo que a questão do primeira escola tem que ter uma preparação muito grande anterior, para que esse tipo de situação não se torne traumática. Então a criança só vai fazer toda essa estratégia de dizer, tô com dor de barriga, tô com dor de garganta, tô mal, não quero ir para a escola, ou lá na escola alguém está brigando comigo, se isso não for verdade, porque ela já está em sofrimento. Porque se a escola for para ela um lugar legal, ela não vai precisar fazer essa estratégia. A criança adora brincar. A criança adora estar com outras crianças. Então, quando os pais dizem, só mãe, cuidado, porque se ela está criando toda uma estratégia de mãe, é porque ela já está em sofrimento.
E é comum os pais terem um sentimento de culpa na hora de deixar o filho, quando é muito novinho, na escola, mas não tem o que fazer? Olha, eu diria para você, como psicóloga, como mãe, o primeiro dia de escola para as mães, eu compreendo, é um cortar o cordão umbilical, né? A sensação que se diz assim, agora meu filho está indo para o mundo. Então, a gente tem que ter esse carinho com as mães e com os pais, e eles entenderem que isso realmente vai mexer, e eles perceberem isso e se trabalharem. Então, é importante que eles vão conhecer a escola antes, que eles vão conversar com os profissionais, que eles se sintam seguros, porque eles vão levar a criança para a escola e vão se sentir também seguros, apesar de sentir aquela sensaçãozinha de, ai, meu filho está ficando. Quer ver? Eu já vi situações da mãe ficar chocada porque levou a criança e a criança disse, tchau, mãe. Né? Nossa, mas ele nem chorou. Quer dizer assim, mas você não vai embora? Agora, doutora Marina, outro caso quando os pais se mudam de cidade ou de bairro, de escola. Como é que é essa questão? Deixou os amiguinhos daquela escola, estamos em outra escola ou outra cidade. Como é que a gente trabalha isso na cabecinha da criança? Se a gente pensar, são várias mudanças, né? Sim. Aí é casa, é escola, são amiguinhos. É tudo uma questão de preparação. O que os adultos têm que entender é que a criança pode não ter o nível de raciocínio de um adulto, mas ela é inteligente e ela é capaz de compreender, principalmente os aspectos emocionais. Então, os pais têm que ter o cuidado de explicar por que estamos nos mudando, como vai ser, dizer que entende que ela fica triste, aos poucos ir apresentando a nova escola, levar para conhecer, tem que tirar esse tempo para levar a criança junto para conhecer, para ver onde que é as salas, o banheiro, onde que tem o teatro, às vezes, né, o anfiteatro da escolinha, onde que é a cantina, onde eles vão fazer o lanche. Tem que ter esse momento de conhecer as professoras, porque para a criança é muito sofrido. Principalmente, vamos pensar no caso, como você está colocando, que a criança chegou, já está correndo 2 meses de aula. E ela é a única estranha que está chegando. É pior ainda. Então ela vai estar com um sentimento de medo, de ansiedade e ainda de tristeza pela perda da escolinha anterior. Então tem que ter toda uma preparação dos pais, e falando, explicando, dizendo para ela que é natural o que ela está sentindo, mas que é importante ela perceber que tem novos amiguinhos. Tem uma coisa muito fofa que algumas escolas fazem. Quando entra um aluno novo, seja no início do ano, ou na metade, ou em qualquer tempo, a professora escolhe uma madrinha ou um padrinho. Legal. Se é uma menina, então uma das crianças que já está vai ser a madrinha daquela criança. Pra acompanhar. E aí vai acompanhar, para lanchar, para ir ao banheiro, para acompanhar no recreio. Tática. Então é uma tática assim que eu tive já essa experiência com alguns pacientes que passaram por isso, e a minha filha também passou, e é muito fofo. Eu tenho minha madrinha. O que é tua madrinha? É fulano, mas que idade tem? A mesma idade dela. Mas aí já conhece, né? Então aquela sensação de ansiedade e medo começa a diminuir, porque eu já não estou sozinha, alguém está aqui para me proteger. E a imagem da madrinha é alguém que protege. Sim. Né? É uma imagem agradável. Então tem que entender que a mudança para nós adultos é difícil, imagina para uma criança. Ela vai se adaptar, com certeza, mas com muito cuidado. Tem que ter esse carinho de ir apresentando esse mundo novo diferente. E paciência. Sabedoria. Fazer o luto, né? Se permitir que a criança possa se despedir dessa situação toda, né? Ela vai chorar, às vezes ela vai ter que mandar uma cartinha para a professora, né? Então ela vai fazer várias coisas que ela possa se despedir e ao mesmo tempo aceitar um novo. Perfeito. Doutora Marina Fedilk, obrigada pelos seus esclarecimentos. Sucesso. Eu que agradeço muito. Obrigada.